Glórias a Deus. Quero trazer reflexão de uma palavra de Deus para o teu coração. Zacarias capítulo 3, do versículo 1 ao 10 diz: Depois disto ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse ao que estava diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: Coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado da minha corte, e eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de você convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Glórias a Deus. As vestes sujas do sumo sacerdote Josué. Lembro quando preguei a primeira vez esta mensagem em um culto de Santa Ceia, talvez no ano de 1991, a primeira vez, pregando esta palavra, as vestes sujas do sacerdote. Ali explicava que o sacerdote representava não só os pastores, não só os líderes, mas somos, como igreja, a família sacerdotal. Somos o povo eleito, a nação santa, um povo escolhido de boas obras. Mas pasmem, naquela noite de Santa Ceia, eu estava ali para esperar um tempo de assumir uma outra igreja. E aquele líder, o pastor da igreja local, já tinha confessado os seus pecados, o seu erro aos irmãos do conselho, às pessoas. E quando eu estou ministrando sobre as vestes sujas do sumo sacerdote, e que Deus o tinha levado ali para ver esta situação, e Satanás à sua direita para lhe acusar e lhe opor. E Satanás o acusando, eu sei que muitas vezes o sentimento de culpa, o espírito de acusação na mente de uma pessoa é simplesmente por situações não resolvidas. Mas o Espírito Santo, ele confronta o pecado para que a pessoa possa reconhecer o seu erro e mudar. O Espírito Santo, ele confronta e ele denuncia o pecado para que a pessoa possa ser restaurada. Jesus mesmo pergunta para a mulher samaritana,
cadê o teu marido? E ela disse, eu não tenho marido. Ele diz, bem disseste que não tem marido, porque tu já tiveste 5 e o que tu tens não é teu. Jesus, ele revela o pecado, a situação de conflito e de vida errada da mulher samaritana em João 4. O Espírito Santo ainda traz uma revelação a respeito do pecado, do coração, da mente e das atitudes do homem. E pasmem, aquele pastor que eu estava ali para pregar na Santa Ceia, quando eu passo a palavra para ele consagrar o pão e o vinho, ele chorava, ele orava, ele se humilhava diante de Deus e eu não entendi. Parte da igreja entendia que Deus estava ali tratando, e ele, ao ter conversado, depois foi conversar com o líder do Estado, e o líder do Estado, você vai precisar ir embora porque você corre risco de vida. E passou-se um pouco tempo, aquele homem teve que ir embora e depois as pessoas quase o mataram, mas graças a Deus, e então eu assumi aquela cidade e aquela igreja para revelar uma restauração. Sei que algumas pessoas que sabem da minha carreira ministerial e algumas pessoas que vão ouvir vão lembrar dessa história, mas eu não quero detalhar nomes, mas pessoas conhecem. O pastor teve que sair corrido, humilhado, ele estava fazendo um grande trabalho e de repente se envolveu de uma forma ilícita, errada, tendo uma esposa de certa forma linda, especial, trabalhadora, mas que não foi valorizada. E o adultério aconteceu, uma jovem, e teve que ir embora. Graças a Deus pela mãe que tinha sido curada por Deus, o pai que foi restaurado pelo Senhor, e nós depois continuamos a fazer a obra, mesmo na casa daqueles irmãos que tinha sofrido com um mau obreiro, com um sacerdote com veste suja que estava sujando o Evangelho. Mas o interessante é que esta palavra não é uma palavra nova, é uma palavra que revela justamente a fraqueza humana e a condição do pecado do ser humano, e mesmo diante de uma situação onde um sacerdote, um profeta, onde um líder comete coisas erradas. E Satanás fica se opondo e existe uma barreira espiritual, uma oposição maligna. O diabo, ele ganha a liberdade de agir, a permissão de operar por causa do direito legal. A porta que a pessoa abre para Satanás, ele entra. E ele entra para gerar um estrago, ele entra para perturbar, para oprimir. O próprio Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Embora Deus permita uma situação de conflito, como aconteceu com Jó, onde Satanás tocou nos bens, tocou na vida dos filhos, Deus, ele trata e trabalha com os seus. As vestes sujas do sacerdote Josué representavam o pecado, a oposição que existia, mesmo quando o sacerdote estava diante de Deus, havia uma situação, mas o interessante é que Deus levanta do seu exército, e o anjo do Senhor diz: o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda. O sacerdote estava com a veste suja, Satanás o acusava dos seus pecados, e talvez você olha para dentro de si e vê apenas a sua incapacidade, o seu pecado, a sua maldade, mas o Senhor, ele vê o agir dele na nossa vida. Não é esse um tição tirado do fogo?
Contudo, o sacerdote Josué, Deus olhava e dizia: é um tição tirado do fogo. É alguém que revela a glória, o poder de Deus. E o que é que faz? Deus vai trabalhar a restauração. Tira as vestes sujas e coloca as vestes limpas. Olha que é o tratar de Deus para perdão e purificação de tudo aquilo que representa a iniquidade, o erro. Deus está tratando para que tenhamos uma condição de ter vestes limpas, vestes novas espirituais, adornada na justiça de Deus, adornada na santidade de Deus, não na nossa própria, porque a nossa justiça é como trapo de imundície. Sabe o que representa a justiça humana para os homens? Eu falar que eu tenho muito serviço prestado, eu falar que eu tenho muitas boas obras, mas hoje vivendo em pecado, hoje ensinando palavras malditas, hoje ensinando falsas profecias e trazendo os ensinos enganadores. Olha, a tua obra do passado vai ficar no passado para trás, porque o que vale não é o início da obra, o que vale é o final. E o final da obra tem que continuar com santidade, com arrependimento. Deus é Deus de salvação e Ele diz ser fiel até a morte. Um bom começo é muito bom, mas é melhor terminar bem. É melhor terminar bem. É melhor, às vezes, entender que no processo da caminhada teve vacilo, teve erro, teve prostituição, teve impureza, teve roubalheira, mas no final tem, sabe o quê? Arrependimento, quebrantamento, tem uma comunhão com Deus e humildade, e reconhecer que Deus é quem perdoa o pecado do homem. Se arrepende e volta à prática do primeiro amor. Está escrito na carta de Apocalipse. Mas no lugar de se arrepender e reconhecer que errou, fica o que? Fica se auto-justificando, contando fatos e fatos da história de 50, 20 anos atrás, como quem dizendo: olha, vocês têm que aceitar, porque eu fiz, olha, eu fui bom, eu comprei, eu fiz. Arrepende. O Evangelho é o Evangelho de arrependimento. Deus é poderoso para perdoar e Ele dá a oportunidade do homem ser perdoado, ser levantado. Esse é o Evangelho da salvação. Mas o Evangelho da salvação também é um Evangelho de justiça. E no lugar de se arrepender, conhecendo e se humilhando, o que acontece é que a pessoa fica se auto-justificando. E aí entra a palavra da condenação, porque a nossa justiça própria é como trapo de imundície diante de Deus. E Deus está dizendo: olha, eu tenho vestes novas aqui, ó sumo sacerdote. As vestes estão aqui limpas, purificadas. Você não quer vestir? E quer se vestir com o quê? Com a sua auto-justificativa, a sua linda história de 20, 30 anos atrás? É assim que queres estar vestido diante do Senhor? Imagina que o Senhor vai mudar sua palavra por simplesmente o teu título, por simplesmente a tua maneira de pensar? Ei, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Passarás os céus e a terra e a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Estou conversando para que você possa aprender a caminhar com Deus e andar diante de Deus em sinceridade de coração. Seria Deus injusto e imoral para aceitar toda a malignidade e todos os conceitos errados que tens falado, como se ele fosse um homem justo e do teu naipe? Não, Deus continua santo. Deus não vai ser lubridiado por pequenos ou grandes. Deus continua santo. Deus continua santo. E nós temos que continuar sendo santificados por sua bondade e misericórdia. Deus se ri dos tolos. Deus se ri daqueles que se dizem sábio e quer ensinar tolice, como se todos estivessem corrompidos e cúmplices do pecado.
Deus, ai, 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 não sabe o que te espera, arrepende-se, ainda há tempo. Oh, meu Pai, Deus é Deus. E isso vai ficar gravado. E eu vou deixar gravado. Porque aquilo que Deus está fazendo, é preciso alguém dizer. O Espírito de Deus avisou. Não só uma vez, não só duas vezes, mas não quisestes ouvir, e antes imaginava que Deus era uma própria invenção da mentalidade humana. Iniciastes bem, como diz Paulo. O que te fez largar o Evangelho? Iniciaste pelo Espírito e agora estás sendo aperfeiçoado na carne? Seria tão bom textos não tivesse sido escrito. Seria até interessante alguns textos que não tivesse sido declarado. Pelo menos poderíamos viver a nossa própria religiosidade da maneira que queríamos. Mas se eu quero viver a Bíblia, eu tenho que me portar segundo o que está escrito. E não é defendendo o mal que você vai se confirmar como correto. E não é vivendo uma aliança em cumplicidade com o pecador, porque está escrito, querido. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio. Eu vou ler um estudo do ímpio e vou pregar e ensinar para você. Bem-aventurado quem não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, eu vou caminhar no caminho dos pecadores, da beberragem, da vaidade, da prática ilícita, da imoralidade carnal. Caminhar no caminho dos pecadores e achar que está tudo normal, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer tem que estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Deus orienta Josué para ministrar a palavra e viver a palavra, ele diz, olha, viva esta palavra e não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Fala dela, ensina ela e cumpra, porque fazendo assim, tu farás esse povo herdar. Paulo, ele diz, olha, você cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. A obra da salvação foi dada, mas eu tenho que permanecer na fidelidade do Senhor. E as vestes sujas do sumo sacerdote Josué. Sumo sacerdote seria aquela pessoa mais importante dentro da visão ministerial da antiga aliança. Hoje somos considerados um povo do reino sacerdotal, a igreja. As vestes estavam sujas e Satanás se opondo, uma oposição espiritual, onde é necessário a intervenção dos céus, e essa intervenção dos céus, o Senhor diz, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu, não é este um tição tirado do fogo? Sim. O tição foi tirado do fogo e ele tem que permanecer no fogo. E fogo representa o quê? O agir do Espírito Santo, o mover dos dons do Espírito Santo na vida do cristão. Mas fogo também representa a santidade de Deus. O tição tirado de dentro da santidade de Deus, agora estava com vestes sujas, vestes impuras representam o pecado. E Deus preparou vestes limpas, mas de repente tem pessoas que estão preferindo viver a sua própria maneira de caminhar e estão preparando vestes diferenciadas. Não segundo a Bíblia, mas segundo os seus conceitos humanos, não segundo a prática piedosa e os conceitos da palavra de Deus, mas segundo os conceitos e filosofias da antiga Grécia. Ai! A filosofia humana, de uma mentalidade humana, reprogramar a mente no lugar de nascer de novo.
tomar posicionamento e dizer que as crenças limitantes, sabe qual é uma das crenças limitantes que você precisa entender? É viver a prática do pecado. Se eu guardar o pecado no meu coração, Deus não me ouvirá. Ensina essa crença limitante. Pessoas que querem viver no pecado e ficam anunciando a salvação de Deus, mas quando eles mesmos não são salvos mais. Pessoas que não vivem o primeiro amor com Deus e a santidade de Deus, preferindo viver as aparências de uma prosperidade ministerial ligada ao dinheiro, ligado ao que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus zomba disso. Tem juntado tesouros aqui na terra e tem esquecido de aumentar o teu tesouro lá dos céus. Estás preso às riquezas terrenas e esquece-se das riquezas espirituais. Tens esquecido as primeiras obras. O sumo sacerdote Josué, ele recebe roupas novas. Ele veste as roupas novas. E se despir, tirar a máscara das vestes sujas, reconhecer o seu pecado, não apenas revelar que ele é bom, não apenas revelar que as suas histórias, as histórias antigas ouvidas deste momento, acaba sendo repugnante. Histórias antigas conversadas de formas novas em alta justificação gera nojo a Deus e a quem ouve. É triste poder ver pessoas assim. Quando Deus preparou as vestes limpas, eu tirei de você o pecado e coloquei vestes novas sobre você. Todos nós estamos vivendo nos piores pecados imundos, da prostituição, da homossexualidade, da violência. Pecados que revelavam maldade, malícia, carnalidade. E não poderíamos nos justificar diante de Deus, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que veio para o perdão dos pecados e o arrependimento como a prática do cristianismo autêntico, o arrependimento e quebrantamento que precisa ser aplicado na casa de Deus, porque em Apocalipse volta, arrepende e volta a prática do primeiro amor. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. O arrependimento para a salvação. Diz a palavra de Deus. Coloquei também um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Glórias a Deus. Você sabia que no turbante do sacerdote da primeira aliança tinha escrito santidade ao Senhor na parte interna? Capacete da salvação para os guerreiros de Deus. Santidade ao Senhor para quem vai ministrar. O sacerdote, ele iria ministrar a Deus em favor dos homens. O profeta, ele ministra de Deus para os homens. O profeta, ele chama a atenção do sacerdote para que o sacerdote volte. Nós cremos que existe apóstolo, nós cremos que existe pastores, evangelistas, eu creio que existe mestre, eu creio que existe profetas ainda hoje, mas os profetas se corromperam, se calando, viram o pecado, viram o engano, viram a maldade e têm se corrompido e calado.
E ainda diz, é sábio ficar calado, é covardia ficar calado, quando você vê o pecado, a maldade, a malícia, um alinhamento de engano. Isso é covardia. E Deus não te deu um espírito de medo nem de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Que tu queres? A quem estás servindo, a homem ou a Deus? A quem resolveste ser fiel? Ao homem impuro que vive numa situação de conflitos e pecado, ou ao Deus Santo? Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, ao Senhor, a Deus e a Mamon. Ninguém pode dizer, eu estou servindo ao Senhor e sou um servo de Deus, quando tem um temor do homem. Ei, a Bíblia diz, julgai a profecia. A Bíblia diz, chamai de volta aqueles que estão no cativeiro. Ah, se me ouvisse, diz o Senhor. Ah, se esse povo me ouvisse e buscasse de coração servir ao Senhor. Mas como numa cegueira, prefere falar das coisas do homem do que das coisas de Deus. Como numa cegueira, prefere ficar justificando com uma linda história de 20 anos atrás do que dizer é necessário arrependimento. Diz a palavra do Senhor. Colocar um turbante, uma consagração de santidade ao Senhor tem que estar sobre a tua vida, a tua mente. Renovação e restauração da mente e do coração. Ah, o anjo do Senhor falou, assim diz o Senhor, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas costas, e eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de vocês, homens que simbolizam as coisas que virão. Oh, Jesus! Querido, você sabe que dos 12 tribos de Israel, os seus representantes terão aqueles que vão representar na eternidade a antiga aliança. Os 12 apóstolos do Cordeiro representando os 12 anciões da eternidade. Cada líder, ele também representa em si a estrela que Deus revela em Apocalipse capítulo 1. O castiçal, a igreja, a mão que sustenta a mão do Senhor. Eis os mistérios das 7 igrejas e das 7 estrelas. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas, as 7 estrelas, os 7 anjos, que são 7 pastores. Estamos sustentados e sustentados na mão do Senhor. Deus mostra algo muito importante nessa pandemia, que Ele tem cuidado dos seus, que Ele tem nos sustentado. E não é um templo feito por mãos humanas que Deus quer verdadeiramente, mas o próprio templo do Espírito Santo que somos nós. A igreja continua viva e operante, mesmo fora do templo feito por argamassa, massa e tijolo. A igreja continua sendo uma igreja poderosa do Senhor. Ouçam bem. Estes homens representam coisas futuras. Esse texto representa algo que acontece em nossos dias. Como eu falei, mais de 20 anos atrás, em 91. Mais de 20 anos atrás, eu ministrava esta palavra. O pastor se arrependia, mas teve que abandonar a igreja. Teve que sair fugido para não morrer, teve que se humilhar, e a esposa o ajudou a se levantar. Humilhada, desprezada, mal amada, mas soube revelar o amor.
Ouça bem. O sacerdote, Josué e seus companheiros. E trarei o renovo. Nosso renovo é Jesus. E há um renovo ainda hoje para a nossa vida, o Espírito Santo, querido. Porque ele disse, eu vou, mas enviarei o outro. Quem traz renovo na nossa vida é o Espírito Santo. Não é um curso de coach que traz um renovo na tua mente. É o Espírito Santo. Alguns cursos vão fazer você renovar seus conceitos. Reaprender aquilo que você já sabe. E se você pedir o Espírito Santo, ele vai ser o teu treinador. Se você pedir o Espírito Santo, ele vai te despertar. Você quer uma técnica de coach? Ore 7 dias todas as manhãs. Leia a palavra de Deus todas as manhãs. Fale de Deus, do amor de Deus para 7 pessoas todos os dias durante 7 dias. E o avivamento vai começar no teu coração. É uma prática. Quer uma mudança? Se arrepende. Reconheça seu pecado. Se for preciso, converse com o pastor maduro. Pessoa mais madura, que não venha te acusar depois, mas venha orar por você. Fale da tua fraqueza para alguém. Fale que quer melhorar. E Deus vai trabalhar. E Deus vai restaurar. Ah, mas eu tenho que falar algumas verdades. Fale as verdades que você precisa, querido. Se você prender a verdade dentro de si e você não falar, você vai começar a ficar depressivo, entristecido, porque a verdade que você crê, você não pode falar. Porque pode magoar alguém, pode falar mal de alguém. Não se preocupe, você foi chamado para agradar a Deus. É Bíblia, é palavra, é a verdade, é a revelação. É uma mensagem de um homem revelando a eterna palavra de Deus, que precisa ser anunciada para grandes e pequenos, para aqueles que são sacerdotes do Altíssimo em nossa época, eu e você. E como eu ministrei há 20 anos atrás, me lembrei de ministrar hoje, com entendimento. Sei por quê, para quê e por quê. Porque diante de uma pandemia, diante de tantas situações que Deus está tratando a igreja, Deus quer restaurar a vida do altar. O Senhor não está nos permitindo pregar no altar para a multidão, nem a multidão chegar na igreja. Deus está restaurando as pessoas nos lares e na família. Nós vamos ter mais uma Santa Ceia dentro das casas. Uma santa comunhão, em comunhão dos irmãos com a igreja, com o Senhor. E diz a palavra, ouça bem, sacerdote, traga o renovo. Veja a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e gravanei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. Removerei o pecado dessa terra num único dia. Você sabe que o único dia que os pecados foram removidos foi o dia que Jesus se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O dia que o seu sangue foi derramado por amor de toda a humanidade? Em um único dia de todos os tempos, para todos os povos, para todas as nações, o perdão, o sacrifício vivo se confirmou plenamente e o perdão de Deus alcança a todos. E alcança a cada dia, mas foi feito lá, na cruz do Calvário. Jesus, em um único dia, perdoa o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro. Em um único dia e fica gravado, Jesus é o Senhor, a salvação está em Deus, está gravado, tem que estar gravado na tua mente, no teu coração. Naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próprio,
próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. A videira representa Jesus, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, o Pai é o agricultor. A videira representa a aliança de Deus com a igreja e a figueira representa a aliança de Deus com Israel. Eu entendo debaixo da sua figueira, mas há um momento que eu possa revelar-se como figueira também, dentro de uma visão profética, de interpretação. Mas as duas alianças bem fortes do Senhor que se revela nesse momento, a aliança em Cristo com a igreja, os chamados para fora, aqueles chamados para viver numa comunidade de comunhão fora do sistema do pecado, fora do sistema do engano, vivendo para Deus como em santidade, eclésia, a igreja, chamados para fora. E Deus chamou a eclésia para estar fora do templo, para poder ter a restauração do templo espiritual, a própria vida. Eu entendo este momento profético. E eu entendo que Deus tem chamado pessoas para fora para que haja uma amplitude espiritual de como os ministérios sejam restaurados, vidas restauradas. Tem pastores pregando muito mais, orando muito mais, ampliando a visão de servir ao Senhor em espírito, em verdade, de ministrar nos dons proféticos, de ministrar no dom apostólico, de ministrar uma palavra de Deus mostrando a verdadeira importância de servir ao Senhor. Israel está se preparando para a vinda do Cordeiro, o mundo está alinhado para a chegada do anticristo, pois eu estou alinhado para andar e viver na comunhão com Deus e participar do avivamento do último dia, onde diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias que nós estamos nos preparando para o tempo do fim, onde o toque da trombeta acontecerá e nós, os que estivermos vivos, não vamos proceder àqueles que já morreram. No abrir e piscar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro e nós vamos nos ganhar um corpo de glória e se encontrar com o Senhor nos ares. Prepare-se, videira, prepara-se, figueira, porque o Redentor de Israel vive, o Salvador dos céus e da terra, ele está às portas e está a trabalhar na nossa vida. Que Deus abençoe, viva Cristo no seu coração.